Salve, salve, querida turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a América Latina, uso e apropriação dos recursos naturais. Um breve resumo sobre a nossa aula anterior. Na nossa aula anterior nós abordamos o Canadá, né? Eu destaquei a parte física, os aspectos físicos do Canadá. O Canadá ele apresenta uma zona, né, climática de temperado a polar. Falei com vocês também, né, da questão da própria floresta boreal também. Falei com vocês também da floresta de coníferas, né, e por isso a árvore símbolo do Canadá é o pinheiro canadense. Falei com vocês da parte econômica, né, do Canadá, né, que apesar de ser um país desenvolvido, ele estabelece uma relação muito de dependência, né, com os Estados Unidos, especialmente na área automobilística, tá certo? Falei com vocês sobre a dupla formação colonial, né? Ou melhor dizendo, a dupla colonização, né, do Canadá, de maneira que foi colonizado por ingleses e franceses, tanto que na província de Quebec, pela característica dos descendentes franceses, né, os francófonos, existe um esforço para sua independência, tá certo? Então há todo um esforço de ter Quebec emancipado, enfim, autônomo, né? Foi basicamente isso que eu tratei com vocês na nossa última aula. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a apropriação dos recursos naturais da América Latina, né? A América Latina ela é constituída pelos países da América do Sul, da América Central e do México, tá certo? Então esses são os países que vão compor a América Latina. E é intrigante, é interessante, porque basicamente, com algumas exceções, com alguns destaques, os países que compõem a América Latina eles vão apresentar o mesmo, praticamente, tá? Um padrão de desenvolvimento econômico, um padrão de desenvolvimento industrial muito semelhante, né? Então, a América Latina ela apresenta isso. Quando a gente vai falar sobre a América Latina, a gente tem que lembrar que houve, né, inicialmente os povos ameríndios, eles utilizavam os recursos naturais, tá? Mas o momento que de fato se caracteriza pelo aumento significativo, toda uma lógica de exportação e etc., se dá com a entrada dos povos ibéricos. Ibéricos, professor? Portugal e Espanha. Quando eu digo povos ibéricos, eu estou me referindo a Portugal e Espanha, né? Então, a exploração de recursos naturais na América Latina, ela aumenta de forma exponencialmente, significativamente, com a chegada dos povos ibéricos ao continente, né? Os europeus, eles observaram as oportunidades de usufruto dos novos territórios recém-descobertos e abundante em recursos naturais, e implementaram as colônias de exploração ao modelo econômico do mercantilismo colonial. E aí, qual era a tônica desse modelo econômico, né? Qual era o cenário? Existia uma extrema relação de dependência entre a colônia e a metrópole. E o prime perfeito era a colônia vendia produtos sem uma industrialização, produtos com muito valor econômico baixo, né? E vendia produtos para a metrópole e a colônia comprava produtos mais industrializados da metrópole. Olha que coisa bacana. Então seria algo semelhante à colônia vender a laranja e comprar o suco de laranja, né? Então esse era o cenário colonial. A economia colonial consistia na exploração e retirada da matéria-prima da colônia, satisfazendo exclusivamente a sua metrópole com produtos primários, enquanto os produtos necessários para o desenvolvimento da colônia precisavam ser comprados também exclusivamente da metrópole. Olha que coisa bacana, né? Então, era esse o contexto colonial.
né? Então é importante destacar que a implementação das colônias de exploração na América Latina, baseado na retirada e exportação dos recursos naturais, propiciou um crescimento econômico e estrutural dessas colônias, baseado no modelo de extrativismo, né? Então existia essa lógica, né? Então, naturalmente, com o passar dos séculos, o desenvolvimento dos países latino-americanos tem se mantido na lógica de exploração e exportação de matérias-primas e produtos primários, né? Então, por exemplo, a gente pega nos países sendo centro-americanos, muitos exportam banana, né? Produtos mais de agricultura. No contexto global, isso assim, país desenvolvido ele vai se focar em outras partes, né? A área de tecnologia, a área com produto valor agregado e por aí vai, né? Embora alguns países possuam um setor industrial mais diversificado pelo desenvolvimento tecnológico, como é o caso de países como Brasil, Argentina e México, o quadro geral latino-americano é de um desenvolvimento industrial muito simples. E isso que é complicado. Aqui eu coloquei para vocês uma foto do Porto de Itaguaí. Porto esse que fica no estado do Rio de Janeiro, do lado do município do Rio de Janeiro, né? E é uma foto que sinaliza bem o cenário industrial brasileiro. Esse porto ele exporta muito minério de ferro. Então é um produto que dentro do contexto comercial a gente exporta muito, um dos maiores parceiros econômicos nossos é a China, né? E a gente exporta muito esse recurso mineral sem agregar, né? Sem colocar um valor nele, né? A gente desenvolve pouco industrialmente. Então isso é só um exemplo claro e bem nítido do cenário econômico dos países latino-americanos. E isso eu estou falando de um país que dentro do contexto latino-americano ele se destaca, ele tem uma diversidade maior, né? Então, os principais recursos naturais existentes na América Latina e seus usos, né? Quando a gente vai falar sobre esses produtos, a diversificação, né? Os principais recursos, a gente tem que destacar o seguinte: a América Latina é rica em diversos tipos de recursos naturais, no entanto, composta basicamente por países subdesenvolvidos. Tem como características econômicas gerais a agropecuária e a exploração mineral, enquanto apresenta pouca ou simples atividade industrial. E aí, o que vai diversificar na América Latina? A pecuária, o extrativismo vegetal, exploração mineral e atividade pesqueira. A pecuária, eu estou falando de bois, né, bovina, suína, porco e ovina, de ovelha, também se sobressai como uma das maiores atividades econômicas da América Latina, né, e consequentemente como um dos maiores apropriadores de suas riquezas naturais. Então, o Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, México, eles possuem grande quantidade de rebanho, né? E, no entanto, o Brasil ganha destaque por ter o seu segundo maior rebanho mundial e por ser o maior exportador de carne bovina do mundo, né? O extrativismo vegetal muito associado às atividades, né, agropecuárias devido à necessidade de desmatamento para abrir campos. Então, a exploração de madeira também ocorre por toda a América do Sul e Central. No entanto, destaca-se a apropriação de madeiras nobres, extração do látex, da seringueira, da floresta amazônica brasileira, colombiana, peruana e boliviana. O extrativismo mineral, né, a exploração mineral, se destaca como atividades econômicas mais importantes para a economia de grande porte dos países latino-americanos, né? Então, para a gente ter uma ideia, o Brasil ele é o segundo maior exportador de minério de ferro. Chile e Peru se destacam, respectivamente, como o maior e o terceiro maior produtor mundial de cobre. Tá certo? Uma coisa que a gente precisa destacar da exploração mineral é a questão do petróleo, né? Só para que a gente possa ter uma ideia, a Venezuela é um dos maiores áreas de reserva de petróleo, as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Então é um grande interesse, especialmente dos países da América do Norte, né, os Estados Unidos ou a Europa, sobre a Venezuela, porque existe reserva de petróleo, né? Então existe essa característica. Então a exploração mineral de recursos energéticos
do petróleo na Venezuela, no Brasil, no México e na Colômbia, tá? E nós temos também uma atividade pesqueira, né? Especialmente no Oceano Pacífico, por parte do Chile, Peru e Equador. Olha como o nosso desenvolvimento industrial ele é muito simples, né? Ele é muito... a gente não consegue vislumbrar um desenvolvimento industrial potente, né? Uma pesquisa e desenvolvimento, né? Então, assim, são poucos países que se destacam e a gente tem uma economia muito semelhante. O que vai modificar é a cultura, seja de soja, de trigo, de milho, seja de proteína animal, né? Carne, enfim, o que vai modificar é isso, mas existe uma semelhança, né? Banana, enfim, o que é que seja. E por fim, a gente traz as consequências sobre o meio ambiente, né? Então, as atividades econômicas na América Latina se baseiam em boa parte na exploração e na exportação dos recursos naturais. Enquanto existe uma grande preocupação desses países com a esfera econômica, a exploração cada vez maior dos recursos naturais muitas vezes afeta as esferas sociais e ambientais, que são deixadas de lado. As principais consequências ambientais desse modelo econômico para a América Latina são pressões cada vez maiores sobre as coberturas vegetais, estou falando de vegetação, de floresta, e também dos solos, trazendo consigo uma série de problemas sociais. A gente tem que perceber o seguinte: países que eles não são fortes globalmente, né? Eles muitas das vezes eles relaxam as leis ambientais, as leis trabalhistas, né? Como assim, professor, relaxar? Eles flexibilizam, eles não cobram tanto, eles não fiscalizam tanto, as leis de proteção ao ambiente, ao trabalhador, não são tão rígidas. Então há uma flexibilização, né? E na América Latina a gente percebe que, por mais que a agricultura seja provoque uma enorme pressão sobre o ambiente, é a atividade mineradora que impacta violentamente, né, a questão ambiental. A atividade mineradora ela vai ter um impacto muito forte, né? Então, desde, por exemplo, dentro da exploração mineral, a gente inclui a exploração de recursos energéticos, como petróleo, né? Representado na América Latina principalmente pela Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, além do Brasil, Equador e México, Argentina e Colômbia. Apesar de sua importância como matriz energética e de seu amplo uso em diversas indústrias, a exploração do petróleo pode provocar várias catástrofes ambientais. Então, esse é o panorama, esse é o cenário, tá? A nossa aula de hoje, ela buscou sinalizar, né, esse contexto econômico e a apropriação dos recursos minerais, foi basicamente isso. A gente percebe que desde a colonização até o momento existe uma semelhança muito grande. A gente pode ir para muitas fazendas e elas parece que só o século que mudou, porque elas têm práticas muito semelhantes. Nos campos há uma utilização técnica, né? Mas muitos países da América Central, eles continuam com um padrão colonial, tá? Tendo como base na nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem o nosso trabalho avaliativo de Geografia do terceiro bimestre. E o que eu quero que vocês façam? Então, eu botei 4 pontos que eu quero que vocês sigam, né? Então, eu quero que vocês apresentem uma pesquisa sobre os impactos ambientais decorrente. Você pode destacar ou exploração mineral, pecuária, extrativismo, né? Vocês podem destacar exploração mineral ou pecuária ou extrativismo animal e vegetal na América Latina. Então, pegue uma dessas atividades e faça uma pesquisa sobre os impactos ambientais provenientes dessas atividades. Então, eu quero que vocês tragam um exemplo de impactos na América Latina. Quer ver? O caso de Brumadinho, por exemplo, é um exemplo de uma atividade mineral que teve um enorme impacto. Tem só esse, professor? Não, há outros impactos. Eu quero que vocês peguem um exemplo e tragam o que foi o local que se estabeleceu e outras informações.
A pesquisa pode ser entregue por meio do Google Documentos e apresentação. E uma coisa que é importante, precisa ter capa, tá? Precisa ter capa com cabeçalho, né? Nome da escola, nome dos alunos, nome do professor, da disciplina, a semana da atividade. Pode ser com até 5 páginas e tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses itens são fundamentais, tá? Se vocês quiserem inserir imagens também é muito bacana. Queridos, espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.